software do localizador de defeitos possui 3 modos de operação e selecionamos através desses botões aqui na tela principal. São eles: comparação, memorização e teste. Vamos começar pelo modo comparação para entender um pouquinho melhor sobre o método de comparação de curvas características. Quando seleciono o modo comparação, é exibido na tela do computador 2 gráficos, um verde e um vermelho. No localizador de defeitos, acendem 2 LEDs, do canal 1 e do canal 2. Ele está me avisando que eu tenho que utilizar os 2 canais e me informando também que o gráfico verde é referente ao canal 1, LED verde, e o gráfico vermelho referente ao canal 2. Para essa demonstração eu vou utilizar essas 2 placas. Elas são idênticas. A única diferença entre elas é que uma placa funciona, é minha placa boa, e a outra está com defeito. O principal cuidado para utilizar o localizador de defeitos é que a placa para ser testada precisa estar desligada e completamente desenergizada. Eu preciso tirar a placa do equipamento, se houverem baterias eu preciso removê-las e preciso garantir que os capacitores, principalmente os de grande valor, estejam completamente descarregados, ou seja, a placa tem que estar completamente desenergizada. A ponta de prova preta do localizador de defeitos eu conectei no terra das 2 placas e eu vou utilizar a ponta de prova vermelha para realizar as medições. Eu posso testar qualquer componente, não existe restrição. Vou começar por esse transistor aqui. Quando conecto a ponta de prova vermelha no ponto de circuito, eu estou injetando um pequeno sinal elétrico de baixa intensidade e fazendo a medida de tensão e corrente. O resultado dessa medida está na tela do computador na forma do gráfico, que é a curva característica. Se eu realizar a mesma medida na outra placa, ou seja, mesmo componente, mesmo pino, como os circuitos são iguais, eu tenho que ter o mesmo gráfico. Fazendo ao mesmo tempo, eu terei as 2 curvas sobrepostas na tela do computador para facilitar o meu trabalho de comparação. Vou repetir esse processo para os demais pinos do componente. Como não encontrei diferenças nas curvas em nenhum dos pinos, esse componente está ok. E aí eu vou partir para o próximo componente. Não existe uma ordem, eu posso testar da forma que eu quiser, o importante é que eu teste todos os componentes. Próximo. A diferença nos gráficos indica defeito nesse ponto do circuito. É importante observar que nós estamos testando o componente sem tirá-lo da placa. Então, o defeito pode estar nesse transistor que eu testei, bem como em qualquer outro componente ligado nesse ponto. Então, nós identificamos o nó defeituoso. Este é o princípio básico de funcionamento do localizador de defeitos. O modo comparação me permite uma medida muito rápida. O setup é praticamente zero. Eu liguei e saí medindo. Porém, eu tenho o inconveniente de ter que trabalhar com 2 placas ao mesmo tempo na bancada. Além disso, eu não tenho registro algum do que eu estou fazendo. Quais componentes já foram testados, o que está bom, o que está ruim. É por isso que nós recomendamos a utilização dos outros 2 modos de operação. Nos modos memorização e teste, eu vou dividir a minha tarefa, vou dividir o meu trabalho em 2 etapas, sempre trabalhando com uma placa de cada vez. No modo memorização, eu vou trabalhar somente com a placa boa, salvando as informações dela em um arquivo do computador, criando o que chamamos de placa boa virtual. Então sim, é preciso ter acesso a uma placa boa para utilizar o localizador de defeitos, mas uma única vez. Uma vez feito esse arquivo de placa boa virtual, eu não preciso mais ter a placa boa comigo. Isso me permite criar uma biblioteca de placas boas virtuais. Eu vou criar um verdadeiro acervo de placas. Depois, eu vou utilizar no modo teste. No modo teste, eu trabalho somente com a placa com defeito, comparando-a com o arquivo no computador. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo, só que ao invés de eu comparar placa com placa, eu vou comparar placa com arquivo. Então, este arquivo de placa boa virtual pode ser aquele que você criou previamente no modo memorização
ou pode ser um arquivo adquirido no nosso banco de curvas. Naturalmente, eu primeiro preciso criar o meu arquivo para depois fazer o teste. Aqui, para facilitar nosso entendimento, vou fazer primeiro o teste, vou fazer de trás para frente. Quando eu clico em testar, abre essa janela me perguntando se eu quero abrir um arquivo de testes existente ou criar um novo arquivo. Aqui tem uma novidade para quem já conhece o localizador de defeitos. Esse arquivo de teste me permite salvar o teste para continuar depois. Vou criar um novo teste. Ele está me instruindo que eu tenho que selecionar o arquivo de placa boa virtual dessa minha placa. Eu já tenho o arquivo pronto aqui. E eu vou salvar o meu arquivo de teste. Então vou dar um nome para ele. Teste. Vejam que a primeira informação que é apresentada na tela é uma foto da placa. Os componentes que foram memorizados estão marcados com esses quadradinhos laranja. Para eu testar um componente, basta eu dar 2 cliques sobre ele. Aqui é colocado na tela do computador em vermelho a curva característica do pino 1 da placa boa. E agora eu vou medir com minha ponta de prova. Em verde é a curva característica da placa que eu estou testando. Cliquei nesse botão ou apertei a barra de espaço, ele testa, ele já coloca a curva característica do pino 2 e eu mudo a ponta de prova. O teste é feito de forma sequencial, pino a pino. Concluído o teste do meu componente, ele fica marcado em verde para me lembrar que ele já foi testado e não tem defeito. E aí eu parto para o próximo componente. Não existe uma ordem, eu posso testar o componente que eu quiser. Basta eu dar 2 cliques e testar. Vamos ver agora um componente defeituoso. Cliques sobre ele. Primeiro pino, ok. Segundo pino, ok. Terceiro pino está com falha. Vejam que o formato do gráfico é totalmente diferente. Além da informação visual, que é o desenho aqui na tela, o desenho do gráfico totalmente diferente, eu tenho aqui do lado esquerdo essa barra, que é do meu detetor automático de erros. Ele me auxilia a identificar os eventuais problemas na placa. Como o erro é muito grande, se eu tentar avançar no teste, o detetor automático de erro interrompe o teste e me sugere que pode haver uma falha nesse ponto. Eu tenho as opções de testar novamente, tenho a opção de recusar a falha, ou seja, continuar o teste como se nada tivesse acontecido, ou aceitar a falha. A decisão é minha, o software não decide nada sozinho. Quando eu clico em aceitar falha, ele muda o diagnóstico do meu componente aqui para reprovado, e quando eu retorno para a tela da foto, o componente fica marcado em vermelho para me lembrar que ele está com defeito. Então o código de cores é esse: laranja para os componentes não testados, verde para os componentes ok e vermelho para os componentes com falha. Ao término do teste, após eu testar todos os componentes da placa, eu terei marcado em vermelho aqueles componentes que apresentaram algum tipo de problema. Aí eu passo para a próxima etapa, que é justamente analisar essas informações e decidir quais componentes eu devo trocar. Nesse nosso exemplo, eu tive defeito nesse transistor, que vocês viram, e no conector. Analisando as falhas, eu optei por substituir o transistor. Você pode trocar os componentes todos que apresentaram falha, você pode fazer um teste com outro instrumento, um multímetro para tirar a dúvida. Não importa como você vai decidir o que vai ser trocado. O importante é, troquei algum componente, eu ainda não vou ligar essa placa. Eu vou testar ela novamente. Porque se eu tirei o componente ruim e coloquei um bom no lugar, a curva volta ao normal. Ou seja, além de eu conseguir identificar o defeito de uma placa eletrônica, sem ter seu esquema elétrico, sem conhecer seu funcionamento, sem até mesmo ligar a placa, eu consigo saber se eu tirei o defeito. Então a minha missão
é testar, reparar a placa. Eu só saio daqui quando todos os componentes estiverem marcados em verde. Isso me permite, inclusive, fazer tentativa e erro. Fiquei na dúvida entre dois componentes, troco um e vejo se a falha saiu. Não deu certo, troco outro componente. Isso torna o meu aprendizado muito mais rápido, muito mais fácil. Agora que nós já vimos como fazer para testar uma placa através do modo teste, vamos conhecer o modo memorização, onde criamos o arquivo de placa boa virtual. Então, o primeiro passo é conseguir uma placa boa, já está aqui. Clico no modo memorização, ele me pergunta se eu quero abrir um arquivo existente para fazer a edição desse arquivo ou criar um novo arquivo. Eu vou criar um arquivo novo, preciso dar um nome para esse arquivo, vou chamá-lo de exemplo, e vai gerar um arquivo com extensão VRS, que é a nossa placa boa virtual. Nessa tela eu posso colocar informações sobre a minha placa, modelo, fabricante, equipamento, onde ela vai, tudo texto. Eu escrevo o que eu quiser. Salvei. Ele está me lembrando que eu preciso tirar uma foto da placa, então eu tiro uma foto com uma câmera digital qualquer, celular, webcam, transfiro para o meu computador e vou importar essa foto para o meu arquivo. Já deixei a foto pronta aqui. É um arquivo de imagem qualquer. Quando eu clico em salvar, ele já está importando a imagem para dentro do meu arquivo. O arquivo já está criado. Deste lado esquerdo, nós observamos dois modos de edição, o componente e o terra. Eu sempre devo começar o meu arquivo pelo modo de edição terra. No cursor do mouse eu terei um pequeno símbolozinho do terra. Eu vou marcar na foto onde é o terra do meu circuito. Nesse caso aqui, eu vou utilizar essa habilidade. Ali já ficou um lembrete na foto, onde eu devo conectar a ponta de prova preta do localizador de defeitos. Se a minha placa tiver mais de um terra, ou seja, circuitos isolados, eu sempre devo curto-circuitar esses terras, trabalhando sempre com uma referência única. Então aqui só para exemplificar, eu vou marcar este ponto aqui também como um terra, pino deste conector. Além da referência visual, eu vou utilizar esse campo observação e escrever um texto, um lembrete. Por exemplo, não adianta eu prosseguir a memorização do meu arquivo se eu não fizer corretamente a identificação e documentação do terra da placa. Vencida essa etapa, eu já posso mudar o meu modo de edição para componente. O cursor vai virar uma cruzinha e eu vou marcar na foto quais os componentes eu quero memorizar. A sugestão que damos é que sejam memorizados todos os semicondutores, circuitos integrados, transistores, diodos, FETs e os conectores. Isso já dá uma boa cobertura do teste da nossa placa, além de que os demais componentes, como resistores, capacitores, normalmente estão ligados nesses outros componentes. Então a gente acaba medindo de forma indireta. Então, para eu memorizar um componente, basta eu vir com o mouse sobre ele, clicar e arrastar desenhando o quadradinho. Soltei, já abre a janela, onde eu vou colocar as informações desse componente. A primeira informação é a posição dele. Aqui eu posso seguir o que está escrito na serigrafia da placa. Vou batizar esse componente de Q1. Aqui nós temos a quantidade de pinos do componente, 3. Essas duas informações são obrigatórias. Opcionalmente eu posso colocar o part number desse componente, por exemplo, só para ilustrar. E eu tenho esse campo texto aqui onde eu posso colocar observações. Deste lado eu tenho a marcação de pino 1, que é um lembrete para na hora do teste eu saber por onde começar a testar, onde eu comecei a memorização. E aqui eu tenho a seleção do tipo de medição. Aqui é uma outra novidade para quem já conhece o localizador de defeitos. São 3 tipos de medição disponíveis: padrão, potência e baixa tensão. É como se fosse a escala do meu medidor.
Só que ao invés de selecionarmos números, valores, complicar a coisa, nós simplificamos o processo e criamos 3 nomes. Então, os tipos de medição são padrão, potência e baixa tensão. O padrão é o genérico, que vai ser aplicado na maioria dos circuitos e componentes. Já o potência, ele é indicado para circuitos de baixa impedância, onde teremos correntes maiores. Então são os transistores mais parrudos, módulos IGBT, FET, circuitos de fonte, circuitos de potência. O tipo de medição baixa tensão ele é de aplicação bastante restrita. A diferença entre ele e o padrão é que a tensão aplicada aqui no circuito é mais baixa. Aqui nós temos uma novidade para quem já conhece o localizador de defeitos. O tipo de medição automático passa a ficar disponível também no conjunto de funções básicas. O tipo de medição automático vai selecionar para mim qual tipo de medição adequado para cada pino do meu circuito, do meu componente. Então isso torna o nosso trabalho muito mais fácil. Vou deixar sempre aqui no automático e ao clicar em salvar, ele já está esperando que eu memorize a curva característica do pino 1. Agora eu vou para a ponta de prova, colocar no pino 1. Cliquei aqui em salvar, ele vai memorizar a curva do pino 1 e já está aguardando a curva do pino 2. E eu mudo a ponta de prova. Então, da mesma maneira, a memorização é feita de forma sequencial, pino a pino. Terminada a memorização do meu componente, ele já aparece aqui. Vou repetir esse processo para todos os outros pinos, para todos os outros componentes que eu desejar memorizar. E estas são as funções básicas que estão disponíveis em todas as versões. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco. Vamos agora conhecer as funções avançadas que estão disponíveis a partir da versão VRS 565 Turbo 3.